Olá, Julinho. E então continua a gozar o mês de agosto? Só aos dias úteis, não Só aos é? dias É verdade. úteis. Nós trabalhamos ao fim de semana. Um destes domingos temos que passar o Cão Vient lá Fan de L'été, lá mais para o fim, Pronto, muito não bem. é? Dos gatos selvagens. Muito bem. Les Chats Sauvages. Deixar selvagem, é verdade. Hoje voltamos ao escritor espanhol Javier Marías. E é aquele livro que eu gostei, Os Enamoramentos, peço desculpa, Pronto. ia dizer Os Encantamentos. Os Enamoramentos, com um parágrafo que o Júlio escolheu, muito curioso. Quer ler? Leio. É assim, o professor era um homem galante, dos que dirigem galanteios teóricos às mulheres em quase todas as circunstâncias. Por teóricos, quero eu dizer que lhes faltam um verdadeiro propósito, que não se destinam a conquistar ninguém de veras ou a sério. Em todo o caso, não a mim nem à Luísa, porque isto é escrito na primeira pessoa por uma mulher. Não é? Mas sim suscitar curiosidade pela sua pessoa, ou, se possível, deslumbrar, mesmo que nunca mais torne a ver os deslumbrados. E falamos de sedução inconsequente? Falamos de um determinado nível de sedução. Porque nós estamos muito programados, digamos assim, para encarar a sedução como um meio para, um degrau. A Inês decidirá se para descer ou se para subir, mas como um degrau, como uma passagem, a ponte é uma miragem, o já Já fumega, fumega. Sim. pronto, tudo. E o que ela está aqui a dizer não é que o galanteio, que aliás é uma palavra bonita, que eu já não lia também É há verdade, bastante sim. tempo, não é? O galanteador, por exemplo. Ou uma pessoa galante. Hum? Ahm, não quer dizer que não haja um objetivo. E que Mas, está cá expresso. mas aqui é muito mais pelo lado do agrado. Nem mais, e do lado narcísico, suscitar curiosidade pela sua pessoa ou, se possível, deslumbrar. No fundo, Mesmo. recolher simpatia, não é? Nem mais. Nem mais. Portanto, o objetivo aqui não é, por exemplo, seduzir o outro para obter, já que falei de galanteio, vou utilizar uma expressão também antiga, para obter os favores sexuais do outro. Não, não. É para fascinar, se quiser, que é um verbo, nesse aspecto, na minha opinião, que se adequa muito a estas situações. Que quando nós dizemos de alguém, opa, que homem ou mulher interessantíssimo, a cultura, pá, a facilidade do verbo, pá, ainda por cima elegante, bonito, etc, etc. Pronto, nós ficamos de quatro, autenticamente. E para esta pessoa, o objetivo é apenas esse. Não passa por sequer, veja a última frase, mesmo que nunca mais se torne a ver os deslumbrados. Ou seja, a Inês entra num jantar e em 5 minutos os convivas estão todos fascinados por si. E isso dura o que dura o jantar e a Inês não fica nada preocupada em tirar partido do enorme sucesso que fez, não procura estar de novo com aquelas pessoas. Se alguma delas procura estar consigo, a Inês até é capaz de arranjar uma desculpa, etc. Sei tão bem como isso é. Pronto. É o cotidiano. A isso se chama também lança-perfume. Se quiser. E, pronto, porque eu utilizei um exemplo tão prosaico, o que a Inês faz é muito simples. Passa ao jantar seguinte, ao grupo seguinte. Torna-se uma forma de viver. Torna. Faz bem Por, ao ego. nem mais. Por isso é que eu vim logo com o palavrão de narcisismo. Sim. Isto, que também é mais uma das 37 mil coisas que nós já abordamos, isto, de vez em quando, surpreende as pessoas. E até magoa certos narcisismos, diga-se de passagem. Uns ficam cheios e outros esvaziam-se de uma forma assaz deprimida.
Porquê? Porque também temos que nos pôr no lugar das pessoas que são fascinadas. Este tipo de personalidade, o que é uma frase errada, porque há vários tipos de personalidade que podem funcionar assim, mas enfim. Mas quem funciona assim, não raro tem uma capacidade extraordinária para fazer algo que é muito agradável para nós, fazer-nos sentir o centro do mundo. Nós temos, por exemplo, a sensação, vamos voltar ao exemplo pouco imaginativo, mas penso eu, de uma clareza que roça o ser prosaico do jantar. A Inês brilhou tanto no jantar que pelo menos algumas daquelas pessoas tiveram a sensação que a Inês, embora brilhando em termos gerais, tinha uma intenção mais específica. E que eles ou elas eram os destinatários do seu brilho. Ou seja, que a Inês estava a seduzir, eventualmente, a mesa inteira, mas que havia uma intenção dirigida àquele homem ou àquela mulher. Como compreende, se alguém sente isto e depois a Inês desaparece no nevoeiro, o narcisismo da pessoa também fica amalgado. Porque pensou que alguém estava a seduzi-lo ou seduzi-la e depois percebeu que não. Sentiu-se especial e foi abandonado. Foi abandonado. Não era uma estação de chegada, era um apiadeiro. A Inês parou ali, naquele jantar, e seguiu. E agora pergunta-se assim. É crime? Não, credo, não é crime. Não, crime, enfim. Um pequeno crime entre amigos também. Crime não, quer dizer, eu bem sei que não é provável que aconteça, mas não vá um dia destes eu estar em boa forma num jantar e saio direito para a píldora, não, nem pensar nisso. Outro termo que também já não se usa, píldora, não é? Píldora, chalça. O que é curioso aqui, deixe-me interromper o seu raciocínio. Eu sei que o Júlio depois volta a ele. Se é que eu tenho algum, mas de qualquer maneira. Tem vários. Uma coisa é interromper as minhas palavras, raciocínios é otimismo. Não, tem. É que falamos aqui de narcisismo, mas atenção, que o Narciso também deu bastante de si. Ao tentar recolher simpatia, também investiu. Claro. Claro, pronto. Mesmo que depois o outro se sinta abandonado. E é importante porque é exatamente esse tipo de personalidade que Javier Marias fala aqui. Portanto, vamos pôr já de lado aquele tipo de pessoas odiosas, e que essas sim deviam ser presas, que fazem isto sem sequer se aperceberem. E sem ser deliberado. São escandalosamente atraentes, encantadoras, interessantes, e, portanto, são aquilo. Não há esforço nenhum. Ou seja, são autênticos perigos públicos. Não estão, no entanto, a salvo, porque um dia também elas serão alvo dos galanteios de algum narcisista. Bom, olha, é uma boa questão. Um sedutor efêmero. Vá. É uma boa questão. Precisamente por eu dizer que não é deliberado, estão menos a salvo. Ou seja, um profissional da coisa está mais defendido. Porque, com mais facilidade, também reconhece um colega, entre aspas, de profissão que está a utilizar as mesmas armas. Enquanto alguém que, de per se, é encantador, não é? Não tem por isso que ter grandes defesas e, como a Inês dizia, pode-lhe acontecer a mesma coisa. Não é mesmo? Não é a mesma questão que está em discussão. Aqui estamos a falar de alguém que deliberadamente, o verbo até é muito belo, quer, se possível, deslumbrar os outros. Há insegurança nisso? Pode não haver? É uma boa pergunta, sabe? Porque nós temos, em geral, e é perfeitamente aceitável, tendência, e nomeadamente quando falamos de narcisismo, de pensar toda esta gente é jogadora de xadrez. Tem um ego também numa casa e, portanto, isto joga mal com sentirem-se inseguros.
se calhar calhou bem, se calhar foi bom eu há bocado dizer, atenção, que não é a personalidade, são as personalidades. Se a Inês tem pela frente, acima de tudo, uma personalidade psicopática, é provável. Por favor, não me desmascar neste programa. Não é isso. Estou a gozar consigo. É que estou a tirá-la do lugar da estrela do jantar para o público, não é? E agora a Inês está perfeitamente fascinada pela personalidade de alguém. Se essa pessoa é basicamente uma psicopata, não é muito provável que seja muito assaltada por angústias existenciais e inseguranças. Até porque, para essa pessoa, a Inês verdadeiramente, ou eu, se eu estiver no mesmo jantar, embora eu ache difícil que eu e a Inês estejamos no mesmo jantar sem um de nós estar muito mais atento ao cabrito do que a quem é que está a ser encantador. Os dois ao mesmo tempo deslumbrados, acho difícil. Com o nosso fascínio pelo garfo e faca, não é? Mas enfim, pronto. Admitindo que estamos os dois embasbacados com alguém, não é? Se esse alguém nos encara como meros peões de xadrez, não é nada provável que haja inseguranças da parte dele ou dela. Aliás, esse tipo de personalidade, se sente que a Inês ou eu não ficamos particularmente encantados, terá tendência para pensar, não admira, são burros. Não têm gosto nenhum. E desiste ou não? Se calhar pode encarniçar-se algum bocado, mas depois passa adiante porque tira a conclusão que nós não valemos esse tempo. É claro que aí também depende de como nós somos, não é? Quer dizer, se nós temos características que nos possam tornar troféus ou qualquer coisa, a pessoa pode se encarniçar, mas, digamos assim, quase uma espécie de brio profissional. Pronto. Mas nós não estamos necessariamente só com psicopatas quase em estado puro pela frente. Se estamos com uma personalidade narcísica, sim, mas de uma forma, mesmo assim, mais capaz da relação, em que o outro é um sujeito e não um mero objeto, aí o que a Inês dizia há bocado, que é isto enche o ego, como compreende falhar a sedução, é complicado para o ego. Porque a pessoa começa a duvidar da sua capacidade de sedução. Mas normalmente o que acontece é partir-se para outra sedução, não é? Não acho? Sim. Um sedutor nato não desiste. E no texto é o que está expresso, não é? Mas um sedutor que sente como uma ameaça narcísica a outra pessoa resistir aos seus encantos, ou pior ainda, ser-lhe completamente indiferente a esses encantos, não é? Porque, quer dizer, em termos de narcisismo, não há pior para nós do que nem sequer sermos notados. Uma coisa é a Inês dizer, caramba, pá, este fulano, bom, isto se calhar é fingir, não é? Porque o fulano está a aparentar que eu não o impressiono. Outra coisa é quando a Inês não consegue negar perante si mesma este tipo ou esta fulana foi amabilíssima para mim, mas amanhã já nem se lembra que me conheceu. Isto para o narcisismo é mais complicado, não é? E, portanto, é perfeitamente lógico, e acontece, que algo que no início é encarado quase com um certo desprendimento, porque é a maneira de ser daquela pessoa, perante a dificuldade de acesso àquela, entre aspas, àquela vítima, àquela presa, leva ao encarniçamento. Há sedutores que vão subindo de graus, não é? Quer dizer, primeiro é o chapa 5 e depois pode ser tudo, desde catadupas SMS a ramos de flores, a convites para jantar, tudo e mais.
exacerbação dos mecanismos de sedução que podem até levar, e não surpreende, atendendo àquilo que estamos a descrever, a uma situação curiosa, que é, quando finalmente são bem-sucedidos, desaparecem. Porque esse não é o objetivo. Porque o objetivo não é ficar. O objetivo é seduzir. E, no fundo, é o que Javier Marias também está a dizer. Este homem quer deslumbrar, não para conquistar e ficar, na praça forte que conquistou, mas para o seu ego ficar inchado e seguir adiante. E aqui entra o que a Inês dizia. Mas então, um homem ou uma mulher que consegue isso, por que raio é que depois vai repeti-lo no dia seguinte ou na semana seguinte com outras pessoas ou outra pessoa, etc. Porque tem de o fazer. Como se saltasse de nenúfar em nenúfar. Exatamente. É um comportamento que se pode tornar viciante, não é? É um comportamento que, em geral, nem precisa de se tornar. Porque nasce de determinadas necessidades internas daquela pessoa, faz parte depois do seu caráter. É assim que aquela pessoa é. É-lhe muito difícil sair daquele registro. Por exemplo, isto tem muito a ver com Dom Juanismo. E não é por acaso que hoje em dia você vê artigos a discutirem Dom Juanismo feminino. Porquê? Porque as mulheres também podem funcionar assim. Antigamente era muito frequente, e também tem a ver com a cultura dominante, não é? Era muito frequente falar das aliumãs. Pronto. Que elas, às vezes até com consequências perigosas, porque o olhar masculino, partindo do princípio que estamos a falar de relações heterossexuais, o olhar masculino podia fazer uma interpretação errada e isto ter consequências graves, que é a velha história de não, mas ela queria e depois fingiu que não queria, e isto podia acabar em situações de violência sexual, etc. Mas, basicamente, o quê? A mulher que nos seduz, etc, etc, e depois nos recusa. Não leva, veja como o léxico nos condiciona. Não leva a sedução até ao fim. O que é que uma frase destas quer dizer? Que uma sedução completa acaba, por exemplo, na cama. Senão não é completa. Não é verdade. Mas a sedutora ou o sedutor não quer isso, não é? Não precisa. Não precisa. Ou seja, se quiser, na altura em que eu ou a Inês explícita ou implicitamente mostramos que estamos disponíveis para isso, a tarefa está terminada e a pessoa segue. Como compreende, isto não são regras imutáveis. Algumas destas pessoas podem acabar na cama com uns e não acabar na cama com outros. Não estou a dizer que não é? Estou a dizer que, para muitas destas pessoas, a pièce de résistance, aquilo que lhes dá verdadeiramente o gozo, a pica, é o sucesso da sedução, não é o conhecimento bíblico, se quiser. E nós estamos a falar, atenção, só de personagens da literatura e do cinema, não é? O Júlio, de certeza que foi ouvindo ao longo destes anos gente que encaixa neste molde. Completamente. Completamente. E é verdade que cada vez mais também, mas isso também passa por nós estarmos preparados para reconhecer, não é? Cada vez mais situações em que quem eu estou a ver é uma mulher e não um homem. Porque, vamos ver, com todas as variações que existem, não é? Nos Dom Juans clássicos, da literatura, da música, eles não são todos iguais. As histórias não são todas iguais. Não é? Você vai ler, por exemplo, um dos meus Dom Juans favoritos, que é Torrente Ballester, que é o de Torrente Ballester, e você tem um tipo para quem as mulheres, digamos assim, são uma forma de desafiar Deus, não é? Quer dizer, é completamente diverso. Você vai ao Dom Giovanni, que
que Mozart musicou e você tem que admirar a coerência do personagem, porque na realidade ele apercebe-se de tal forma que a sua identidade se resume àquilo, ao que ele faz, conquista atrás de conquista, atrás de conquista, atrás de conquista, que quando chega o fim da ópera, não é? Na célebre cena, não é? Em que o comendador vem do outro mundo e diz-lhe arrepende-te, e ele sabe que se não se arrepender vai morrer. E no entanto não se arrepende. Uma pessoa pensa assim, bem, mas o lógico nessa situação, todos nós nos arrependemos e depois logo se vê. O que eu não quero é ir desta para melhor. Tudo bem, estamos a falar de uma ópera. Mas em termos de análise, o que você tem a sensação é, no momento em que aquele homem disser sim, arrependo-me, ele deixa de existir. Sim. Não há arrependimento. Todo ele é aquilo. Ele é o que faz. Ele é Dom Giovanni. Dom Giovanni arrependido não faz sentido. Deixa de ser Dom Giovanni. A Inês já maturou N vezes a dizer: nós não conseguimos imaginar Romeu e Julieta casados com 5 filhos, ranhosos, a mudar fraldas, etc, etc. Isso não joga com o mito do amor de Romeu e Julieta. Claro que não. Claro. Mas em Dom Giovanni você também não consegue imaginar um Dom Giovanni arrependido. E pronto. Quando falamos dos clássicos, você não consegue imaginar um Dom Giovanni arrependido, a ir à igreja, confessar-se, casar e ficar só com uma mulher e tal. Você fica até com uma sensação de tirem-me deste filme, quer dizer... Estou no filme errado, não é? Exatamente. O homem pode estar em paz consigo mesmo e com o Senhor, mas então mudem-lhe o nome. Agora, Dom Giovanni não. Mas o Júlio estava a falar das mulheres... Como é que elas apareciam antes? Ou seja, não havia sedutoras? Por exemplo, no cinema estavam elas mascaradas de mulheres fatais? Ou não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por exemplo, o papel que foi... Estou a dizer o papel, porque no concreto as coisas não são assim. Não é? Se nos lembrarmos de Catarina da Rússia, que se bem me lembro, colecionava amantes e mandava-lhes cortar a cabeça, uma pessoa não fica muito com a sensação que aquilo fosse o papel feminino clássico. Mas o papel feminino clássico da sedução da mulher cabia muito em frases como os homens tentam e as mulheres recusam e marcam o ritmo da conquista. Lembre-se daqueles rituais de sedução do antigamente, da rapariga que deixava cair o lenço. Assim. Não é? Ou que, a sair da missa do meio-dia, concedia um olhar de través, à medida que ia para casa protegida pelo papá, pela mamãe, etc, etc. Pronto. É evidente que o mundo mudou. Não mudou o suficiente para o olhar social, leia-se a censura social, avaliar da mesma maneira uma mulher que está a seduzir e um homem que está a seduzir. A verdade é que esta era da internet forneceu outras ferramentas também às mulheres para se sentirem mais à vontade nessa sedução. Claro. E não foi só na sedução. Foi a tecnologia que fez com que nós tivéssemos que engolir aquilo que ensinávamos aos nossos alunos, que era que as mulheres não tinham curiosidade por pornografia. Quando as mulheres puderam ir ver pornografia de uma forma anónima, sem censura social, percebeu-se que as mulheres também tinham curiosidade em relação à pornografia. Você pergunta-me, e na sua experiência clínica, é ela por ela? Não, não é ela por ela. Os homens são mais vezes apreciadores de pornografia. É verdade. Os homens são apreciadores de um tipo de pornografia, em geral, diferente das mulheres. É verdade. Mas, se há 30 anos atrás, quando eu já estava farto de dar aulas, farto no sentido de já dar há bastante tempo, eu ainda hoje gosto de dar aulas, mas quando eu já estava farto de dar aulas,
e ainda vendia aquele peixe de que as mulheres, a pornografia para elas não é algo que as excite particularmente, etc, etc. Nunca me ocorreria, nessa altura, que, pá, aí 20 anos depois, me apareceriam casais heterossexuais no consultório a dizer, ele a dizer, ela, porque nós temos estado com problemas, ela até sugeriu e eu aceitei e ela foi comprar um filme pornográfico para vermos. Ela. Sim. Ou fomos à feira erótica daqui ou da colá por sugestão dela, o casal. Quando antigamente só iam à feira dos enchidos. E agora já vão à feira erótica, não é? Atenção, aí quero marcar muito bem a minha posição. Ir à feira erótica não significa deixar ir à feira dos enchidos. Ora bem, ora bem. As coisas são perfeitamente articuláveis. É verdade, tem toda a razão. Bom, pronto. Mas é verdade, isso modificou completamente. Quando a pornografia era considerada um feudo masculino. Hoje há numerosíssimos casais que me procuram que nós pensamos muito, pois agora os brinquedos, é verdade. As pessoas vêm contar que compraram isto, compraram aquilo, etc, etc. E muitos deles veem pornografia juntos. Há diferente tipo de pornografia, como é evidente. Há 30 anos, por exemplo, quem é que falava em brinquedos sexuais no seu consultório? Ninguém. Não estou a dizer que não se usasse. Não é? Diria que é uma tendência dos últimos 10 anos? Só 10 não digo. Antes um bocado, não é? Mas é uma coisa muito recente. E para mim o que me interessa mais, minha querida, nem é o usar ou não usar. É a atitude das pessoas, percebe? Por exemplo, há 10 anos eu ouvia falar disso ou com as bochechitas a corarem um bocado ou com um riso maroto. E hoje em dia? Eu hoje ouço falar disso com uma naturalidade extraordinária. Como, por exemplo, sei lá, olha, um lamento do género, olha, as coisas lá em casa não estão bem, eu até ofereci ao meu homem isto ou aquilo que comprei na loja X ou Y e tal, e o entusiasmo foi nulo, quer dizer, eu acho que ele não está bem, deve ser o tipo de vida que anda a fazer, mas o que é facto é que a nossa vida sexual tem estado a sofrer, percebe? Quer dizer, isto é dito com a maior das facilidades. Também se espanta com algumas coisas que houve ou não, Júlio? Bem, mas isso na minha profissão, vou morrer a espantar. Ai, que bom. Quer dizer, bom, sim, bom, não é? É bom, é. É, pois. Sem dúvida nenhuma é bom, não é? Porque as pessoas dizem as coisas mais extraordinárias, mas aí cuidado, não é exclusivamente na sexologia. É como psiquiatra. Sim. Como psiquiatra eu continuo a ouvir histórias que me deixam a pensar. Sei lá, uma pessoa conta-me uma determinada história e diz e tal, e eu acho que estou a ir-me abaixo. E eu posso pensar assim, isto está a sair abaixo agora? Com uma vida dessas há 3, 4 ou 5 anos, por exemplo? Que resistência! Também se foi libertando já agora de complexos, não é? Com o que foi ouvindo. Complexo em que sentido? Não, falávamos aqui de uma certa flexibilidade. Fomos evoluindo todos, não é? Antigamente ninguém falava, por exemplo, quando agora dizíamos há 30 anos, ninguém falava em brinquedos sexuais, não é? Sim. Imagino que o Júlio também, como terapeuta, também o Júlio se foi libertando, se calhar, de alguns, não sei se preconceitos. Sim, preconceitos. Preconceitos. Mas, no entanto, veja, é curioso. É curioso. Não tendo eu nada contra isso. Quando as pessoas, e isto é claramente, na minha opinião, um resquício preconceituoso. Quando as pessoas vão falar desse tipo de ajudas, não é, à sua vida erótica, e a propósito, para aqueles que eventualmente se interessem por esse tipo de acontecimento, começou a terceira série do Masters e Johnson. O que é curioso, não é? Porque é uma altura em que as séries param todas, praticamente. Começou a terceira série, não sabia. Pensei já houve 2 capítulos, sim, naquele canal de TV séries, não é mesmo? Sim, 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 pronto, é.
Mas Estávamos nos preconceitos. estava eu a dizer, não é? Que eu, por exemplo, sou capaz, se acho que isso pode ajudar aquele casal, sou capaz de sugerir, pelo menos descobrir qual é a reação a ver um filme. E aqui também, uma coisa, que embora cada um de nós tenha as suas fronteiras, uma coisa é um filme pornográfico, outra coisa é um filme erótico, não é? Pronto. Mas em contrapartida, não é nada habitual eu sugerir a utilização de brinquedos eróticos. Não é habitual. Não. E com a minha desconfiança de psiquiatra, percebe? Eu tenho alguma dificuldade. É claro que eu posso hipocritamente invocar desde logo uma razão, que é desconhecimento, que é verdade. Eu não sou um expert nessa área. Portanto, não conheço a última brincadeira, não conheço isto, etc, etc. E, portanto, não posso estar a sugerir coisas que não conheço. Não é? Pronto. Mas não é só isso. Eu acho que aí também há muito de projeção. Como eu, na minha própria vida erótica, nunca fui muito de recorrer a esse tipo de artefactos, digamos assim, eu acho que em mim pensar nisso é quase um esforço, digamos assim, para me lembrar que também pode existir isto ou existir aquilo. Percebe? Claro. Ou seja, para um psiquiatra é muito difícil, ainda por cima, como compreende, nós temos de formação profissional com muita gente, mas eu acho que acima de tudo connosco. E, portanto, é muito difícil não desconfiar que, não sendo eu um consumidor, e, no entanto, isso, por exemplo, quantas vezes eu disse às pessoas, vá e veja. Porque é imprevisível. Há pessoas que, por exemplo, as feiras eróticas, eu digo isso, as pessoas vão, há pessoas que vêm satisfeitíssimas e há pessoas que vêm dizer, ó, doutor, não achei piada nenhuma aquilo, como ela põe os pés. Pronto. Não é? Mas o que eu não posso negar é que é o tipo de oferta que, por exemplo, eu não consumo. Claro. E porquê é que eu falo então de formação profissional? Que é assim, se eu não consumo, se aquilo não me excita, se calhar excitar até, enfim, algumas das coisas são mesmo para excitar, mas excitar é forte mais, se aquilo não me interessa particularmente, e se eu, sobretudo, se calhar o melhor é pôr assim, se eu não considero, com todas as exceções que possa haver, se eu não considero aquele tipo de oferta particularmente erótica, não é muito fácil que no meu discurso terapêutico isso surja como as primeiras sugestões, percebe? Claro, claro. Provavelmente são os pacientes que lhe oferecem esse novo cardápio. Às vezes, por exemplo, é tão simples como isto. Alguém me pergunta, acha que me faria bem ir ver isto assim assim? E eu normalmente digo, olha, mal é que eu não acho que lhe faça nenhum. O pior que pode acontecer é sair de lá com a sensação que perdeu tempo. Sim. Não é? E às vezes é o que acontece, como lhe disse, não é? Há pessoas que vêm de lá, por exemplo, já é muito raro. É evidente que há pessoas que não lhes passaria pela cabeça irem, não é? Mas o que se tornou muito raro, desde logo, o facto dos casais irem é uma novidade. Ambos, não é? Ambos. Juntos. Sim. Ainda por cima, não é? Pronto. Mas tornou-se uma raridade, e em geral era com as mulheres, tornou-se uma raridade depois alguém vir profundamente chocado e a dizer, ai credo, que coisa sinistra, que imoralidade, etc, etc. É muito mais provável, se houver uma reação negativa, ela ser ao nível estético. Ai, sim. Sim, no sentido de não agradou visualmente. Não gostei daquilo. Não me disse nada. Como, por exemplo, as pessoas que vêm com aquela opinião que tem a ver um bocado
com o que a minha avózinha diria, o que é de mais cheira mal, não é? Que é pessoas que vêm a dizer, doutor, mas pelo menos algumas das coisas que eu encontrei lá, e nomeadamente sexo ao vivo, etc, etc, eu não encontro erotismo nenhum naquilo. É nudez pura e dura, e não, isso a mim não me excita. O que evidentemente varia muito, porque por outro lado, como a Inês sabe, mais homens que mulheres podem passar uma noite inteira com uma cerveja à frente a ver alguém e um varão. Sim. Não é? E isso sabemos que é uma tendência de há décadas, não é? Pronto, o que a mim sempre me fascinou. Não a cerveja, quer dizer, eu gosto muito de cerveja. Mas estar e se a música for boa, magnífico, não é? Mas estar ali, talvez também aí tenha a ver com uma certa incapacidade minha de me soltar, não sei, mas é assim, estar ali a ver uma pessoa que eu sei que está a ganhar a vida, que está com poses lascivas, para irmos para uma... Mas fabricadas, não é? Completamente fabricadas. Isso, por exemplo, para mim nunca foi uma coisa que me excitasse. Pelo contrário, provavelmente. Provavelmente, até mais pelo contrário, não é? No entanto, eu cresci com jovens e depois homens que eram capazes de gastar até o último cêntimo nisso. Porque os excitava brutalmente. Aliás, esta maneira de encarar algo que ainda por cima é programado não é exclusivo do sexo. Veja, eu não consigo entender, e qualquer dia sinto-me uma raridade, o extraordinário sucesso daquele wrestling americano. Ah, sim. Que, fake, totalmente postiço, não é? Totalmente postiço. Também não E percebo, não confesso. cabe mais um alfinete naqueles pavilhões. É um negócio de milhões e, não sei se reparou nisso, sendo uma coisa tipicamente americana, hoje há canais em Portugal que passam, e eu tive o cuidado de me informar, e as audiências são muito aceitáveis. E eu sempre achei, mas espera aí, mas aquilo é uma coreografia, aliás, às vezes bem feita, diga-se de passagem, porque aquilo tem riscos. Há algumas coisas ali coreografadas que se saem mal, os tipos podem se magoar a sério, Sim. não é? Mas tudo aquilo é coreografado. Não há nenhuma dúvida sobre quem é que vai ganhar por ser melhor. Não, vai ganhar quem está combinado que vai ganhar, Exatamente. etc. E as pessoas estão ululantes de gozo. Contra o que eu não tenho nada. Se divertem, magnífico. É engraçado que essa encenação, essa fabricação é muito pouco masculina, ao contrário de tudo o que parece estar ali em jogo e a julgar pela plateia, não é? Uhum. É um contraste com essa virilidade ali no ringue, não acha? Porquê? Por ser encenado? Sim, por ser tão teatral. Aquilo é tão teatral que uma vez um amigo meu mostrou-me uma cena em que aquilo estava tão bem encenado que é claro que a Inês pode-me dizer, seu amigo estava enganado, não acredito, porque ele aprecia. Aquilo estava tão bem encenado que às tantas eu disse, diabo, isto deu para torto, agora é sério. Porque no meio daquelas coisas todas, cai para aqui, para cá, para colar, estampa-se no ar, etc., alguém se pode irritar. E de repente, eu acreditei piamente que um dos tipos tinha mandado às malvas a encenação toda e que estava numa de quem se puser à minha frente vai levar a sério. E o meu amigo disse, desatou a gargalhar, disse não, repara. E pronto, não é? Porque depois aquilo tem técnicas, não é? Da maneira de cair, da maneira de bater, da maneira disto, tal, mas que para um leigo não são evidentes. E o tipo disse não. Ele está a fingir que está furioso. Então já agora deixa-me pegar nessa palavra, estamos nos 5 minutos finais, deixa-me pegar nessa palavra da encenação para ir de novo à sedução e perguntar-lhe se a sedução é uma encenação. Nestes casos particulares em que falamos de sedutores, que fazem disso modo de vida. Aí é preciso ver the big picture, que é toda a sedução é uma encenação. Porque nós na sedução
somos nós com óleo GTX. Não é? Sim, Nós sim, tentamos sim. sempre parecer melhores do que somos. Não é? Vamos para aquele jantar com a camisinha que achamos que nos fica melhor, encolhemos o pneu enquanto podemos para ele não ser tão evidente, tentamos perceber os temas que ele ou ela gosta e vamos tentar dizer umas coisas inteligentes desse nível. Portanto, a Cansa sedução tanto às vezes, não é? é terrivelmente cansativo. Não é? É É terrivelmente mesmo, é cansativo. mesmo. É por isso. Nós estivemos a falar de psicopatas sedutores. Não é? Eu também acho, e aí tenho que confessar que acho muita piada, não é? Que é aquilo que eu chamaria os psicopatas preguiçosos. Que, obviamente, não são verdadeiros psicopatas, mas que têm aquele discurso que é: eu sou assim. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, que vá à vida. Tenho pneu, gosto de ver o futebol, ou então não sou uma boa dona de casa, não sei cozinhar nem tenciono, etc, etc, etc. Estou aqui e não engano, sou exatamente assim. Portanto, ninguém depois pode dizer que foi enganado. Porquê? Porque, e muitos dos casais vêm-se queixar exatamente disso, um deles ou ambos, vêm dizer ao Soutor ele mudou e ela mudou. E quando vamos fazer a história, às vezes houve mudança, é verdade. Por causa das questões profissionais, porque alguns de nós dão o outro como um dado adquirido e tal, e portanto a relação prolongou-se no tempo e nós mudamos. Mas outras vezes a mudança não foi na continuação da relação. A mudança foi no início. No início, para seduzir o outro, nós mudamos. Mostrámos-nos diferentes do que éramos. Seduzimos o outro. E depois de seduzir o outro, voltamos ao que éramos no Nós início. nunca fomos aquele. Nunca fomos aquele. Percebe? É aquilo que a partir de uma certa altura da minha vida, quando eu passei a ter entrevistas, etc., e às vezes estava à conversa com os fotógrafos, que os fotógrafos me falavam das pessoas que sabem qual é o seu melhor perfil e só permitem fotografias daquele lado. Porque nós não somos rigorosamente simétricos. E lembro perfeitamente, num caso particular, não é, de alguém que me explicava acerca de uma pessoa, nessa altura muito na berra, não é, que não permitia que a fotografassem senão daquele lado. Pronto, era o seu melhor lado. Em termos gerais, na sedução, nós não nos limitamos a apresentar o nosso melhor lado. Nós até inventamos lados que não temos. E que depois rapidamente perdemos, não é? E que depois ninguém aguenta esse esforço durante 10 meses ou 10 anos. E, portanto, o outro, de repente, diz assim, mas espera aí, não foi esta mercadoria que eu comprei nos armazéns dos anjos. E uma pessoa diz, pois, mas a mercadoria verdadeira é essa. E afinal, a quem é que se prometeu amor eterno? A qual das pessoas? A qual das pessoas, exatamente. Não é? É por isso que os meus colegas dizem que o jogo de sedução, que é jogada a dois, não estamos a falar da questão psicopática, mas a sedução é jogada a dois. Não é um jogo de sombras. E depois, quando a relação continua e o amor se instala, não significa que deixe de haver sedução, mas o que cada vez há é mais realidade também. O Euromilhões é quando nós descobrimos com enorme alívio que também gostamos muito da realidade. Julinho, e porque estivemos aqui a falar de sedutores, vamos ouvir o Rod Stewart, não é? Do You Think I'm Sexy? Exatamente. Pronto, como é evidente, admitindo que isto é uma solução a nível físico, não é? Sim. Alguns dos sedutores e das sedutoras mais perigosas são aquelas que a malta depois nem se lembra se ficou com os olhos trocados ou não pelo físico, não é? Porque Exato. são personalidades tão envolventes. Esses é que são os bons sedutores. Nem mais. Um beijinho, Júlio. Até ao próximo fim de semana. Até para a semana. Até para a semana. Tchau.